Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, para nossa segunda edição aqui do Plantão Glorioso, nosso resumão de sexta-feira, aquele resumo que você acompanha antes de dar aquela saidinha de sexta-feira, ou então ficar em casa relaxado de boa, mas acompanhando as notícias do Botafogo aqui com a gente no canal Gigante Glorioso, que hoje teve a recepção, o último aerofogo, né, dessa temporada, e o reencontro com o elenco campeão da Libertadores e campeão brasileiro dessa temporada. Aí tivemos ali falas do Arthur Jorge, Alex Telles, Cuiabano, John, todos eles falando sobre o atual momento, sobre perspectivas do futuro, principalmente a Arthur Jorge, ouviu ali a torcida pedindo para que ele ficasse. Vamos trazer essas falas, né, o que disseram esses jogadores. Vamos falar também sobre o ranking da CBF, que o Botafogo subiu 6 posições, além de mercado da bola e roubo de camisa, cara. O Botafogo pode ter tomado um baita prejuízo num lance que rolou hoje no Rio de Janeiro. Eu conto isso para vocês depois da vinheta. É isso aí, meus amigos, chegando no final aquela temporada que deve ficar marcado como uma das temporadas mais mágicas da história do Botafogo. E a gente agradece a todos vocês que nos acompanham aqui desde 2020, principalmente, né? Quando a gente passou por cada situação, cada perrengue, né? Com a camisa do Botafogo, aqueles sofrimentos, mas que uma hora a gente sabia que as coisas iam caminhar e chegar no momento que ele está hoje. É muito bom desfrutar isso aqui junto com vocês, então a gente agradece muito a cada um de vocês que são inscritos aqui no canal Gigante Glorioso, que deixam aquele like, que dão uma moral pro nosso trabalho desde aquele fevereiro de 2020, que é o nascimento do canal Gigante Glorioso, beleza? Muito obrigado a todos, e a gente está na nossa meta aí, de chegar aos 120 mil inscritos ainda esse ano, que eu tenho certeza que é possível. É isso, meus amigos, vamos falar de Botafogo, que hoje teve o aerofogo, o último aerofogo da temporada, né? A torcida recepcionando a galera lá no aeroporto, muito bacana. E alguns membros do elenco, claro, como o próprio Arthur Jorge e alguns outros nomes, pararam ali para falar com a imprensa, alguns conseguiram trocar uma ideia, soltaram algumas informações interessantes pra gente, perspectiva pra próxima temporada. Dentre esses que passaram por ali, o John autografando luva do torcedor, ficou todo bobo ali. O John, hoje a gente teve a informação através do blog do André Hernan, do Mercado da Bola, que há interesses do Galatasaray e também até do próprio Bahia, cara, e um clube mexicano na contratação do goleiro John, que fez uma temporada espetacular, a maior temporada da sua carreira, a melhor temporada da sua carreira. Ele já tinha jogado final de Libertadores com a camisa do Santos, não obteve sucesso naquela ocasião, né? O Santos, na época, perdeu a final para o Palmeiras, no pleno Maracanã, e hoje o John consegue ter aí no seu currículo a Libertadores da América, depois de fazer uma temporada basicamente espetacular, defendendo as cores do Alvinegro. E, claro, né, é aquela situação que a gente sempre fala. Obviamente as propostas vão surgir. Depois de uma temporada fantástica, os holofotes todos em cima do elenco do Botafogo, é natural que as propostas apareçam. E aí cabe ao Botafogo, ao próprio staff do jogador, enfim, chegarem a um consenso de como vai ser essa reformulação para o ano que vem e quais os jogadores o Botafogo vai fazer um esforço, claro, maior para que permaneçam e outros que também, dependendo da vontade, queiram seguir outros rumos. O caso do John, acho que o John é aquela figura que, por mais que a gente tenha tido notícias do Botafogo buscando outros goleiros também, como foi o caso recente agora do Léo Link, né? O Botafogo teve interesse no Léo Link do Atlético Paranaense, mas aí eu vejo muito também como uma questão de perfil. É um perfil muito parecido com o que o Botafogo busca e oportunidade de mercado, né? Conta do rebaixamento do Atlético Paranaense, o Botafogo já viu como uma oportunidade de negociar e chegar junto para tentar o goleiro Léo Link, que eu acho um bom goleiro, um bom nome para compor aí o elenco do Botafogo, mas o John, acredito que tenha muito interesse de continuar escrevendo bem a trajetória dele aqui no Botafogo. Outro nome foi o Alex Telles, que parou para falar com a imprensa também e deixou claro ali, né, a sua identificação com o Botafogo já pensando em 2025, dizendo, ó, 2025 a gente está aqui, vai ser mais forte ainda, né? Tem tudo para ser mais forte ainda. Se identificou muito rápido com o torcedor do Botafogo. O Alex Telles chegou com aquela pinta de quem ia conquistar títulos e conquistou os títulos que realmente queria. E já pensa para o ano que vem totalmente identificado com a torcida do Botafogo. Além disso, teve o Cuiabano também que passou ali, recebeu até uma brincadeira do torcedor ali, dizendo, ó, veio pedir desculpa aqui porque quando você foi contratado eu critiquei. Cuiabano deu aquela risada ali de boa. Enfim, Cuiabano inclusive que foi eleito a quarta maior revelação do Campeonato Brasileiro, né? Merecido, apesar de ter tido um período interrompido ali na sua contusão, que
culminou inclusive na vinda do Alex Telles, né? Pra gente ver como é que são as coisas. Enfim, mas também que conseguiu mostrar o seu valor por boa parte da temporada. Aí quando a gente fala do elenco, né? O elenco serve para isso, serve para você ter peças de reposição, você não sentir falta de alguns jogadores, às vezes até no melhor momento. O Cuiabano vinha sendo apontado como o melhor lateral do Campeonato Brasileiro, num período onde ele acaba sofrendo a contusão, aí vem um cara com o peso do Alex Telles e claro, isso acaba balanceando muito ali a posição. A gente teve até o Marçal, a gente teve 3 laterais esquerdos ali que conseguiram desenvolver a sua função de uma maneira muito regular, muito boa, né, para ser mais justo. Claro, o Arthur Jorge foi ali o foco principal, talvez, por conta do questionamento, né? Assim que o Arthur Jorge chega no aeroporto, a torcida já começa a entoar os cantos de fica, né? Pedindo pro Arthur Jorge ficar. Claro, ele recebe ali a galera, fala o quanto ele ficou lisonjeado por isso, para aproveitar o presente, que aproveitar o momento, que isso é fruto, claro, do trabalho que eles tiveram durante toda essa temporada. E ele se vê muito lisonjeado por ter essa recepção da torcida do Botafogo e essa vontade de permanência do treinador. E claro, isso tudo vai mediante uma conversa com o Texo, que foi o que o Texo falou abertamente para a imprensa. E a resposta do Arthur Jorge eu achei muito correta, inclusive. Quando ele é questionado se houve a conversa com o John Texo, ele fala, ainda não. E aí perguntado, pô, tem algum dia para ele, ó, da mesma maneira que vocês ouviram que ele queria conversar comigo, eu também ouvi e estou aguardando. E tá correto. Agora ele vai para as férias, né? Disse que já vai para as férias, vai para Portugal curtir suas férias e aí depois vai só aguardar o contato do Texo para a tal conversa que ele quer ter, não só com o treinador, mas também com o restante do staff, né? O restante do elenco do Botafogo, né? E a gente espera que chegue numa conclusão interessante para ambas as partes. Acho que faz muito sentido para o Arthur Jorge, depois de estar adaptado aqui ao Brasil, por mais que tenha a questão da distância, às vezes, dos familiares, né? Ele e a esposa conseguiram se adaptar muito bem ao Rio de Janeiro. A própria esposa do Arthur Jorge, ela fala do Rio de Janeiro, fala da relação dele com o Botafogo com muito carinho. E foi uma relação que rapidamente se criou com muita afinidade, né, com o Rio de Janeiro e com o próprio Botafogo. Então, tem todas essas questões. Não tem nenhuma proposta ainda de nenhum outro clube gigantesco que a gente ouviu falar que para tirar o Arthur Jorge do Botafogo. Então as coisas vão se encaminhando. Acho que tudo resolve com a conversa. Merece realmente a valorização salarial, a gente já falou sobre esse assunto aqui. Merece realmente ser valorizado pelo o que foi essa temporada. Então é um trabalho que precisa ser reconhecido também na sua valorização financeira. Então provavelmente é esse o foco dessa conversa com John Texel, que a gente precisa aguardar para ver o desenrolar dessa história, mas a gente espera que seja o melhor desenrolar possível e a permanência do Arthur Jorge se concretize. E aí, falando de tons de despedida, né, o Gregory também, entre as perguntas ali, foi um dos que falou assim, olha, o Almada não falou nada comigo de tom de despedida. Foi perguntado, né, pô, rolou o clima de despedida? Ele falou, ó, a mim ele não se despediu não, e se ele for se despedir, vou segurar ele aqui, vou segurar comigo. Não um tom de brincadeira, claro. E também foi perguntado sobre Arthur Jorge. E, obviamente, ele falou, cara, quero muito que ele fique. Acho que o caminho natural das coisas seria o Arthur Jorge permanecer, que é a vontade do Gregory ali, basicamente de todo o elenco, né, que vai ficar, que é que o treinador continue o trabalho que foi muito bem desenvolvido e que deu esse resultado magnífico. E falando em resultado, né, os resultados culminam na subida de ranking também, não só da Conmebol como da CBF. Da Conmebol nós falamos no vídeo mais cedo, o Guilherme trouxe aqui para vocês, e aí eu trago aqui agora a mudança no ranking da CBF. O Botafogo subiu 6 posições. 6 posições. É claro que ainda não é a posição ideal que a gente precisa. O Botafogo tem que estar no topo, mas por essa temporada, né, depois do que aconteceu na temporada passada, batemos na trave ali. Nessa temporada agora, 2 títulos dessa magnitude, né? Ano que vem, na próxima temporada, tem muito mais título pra gente conquistar e subir cada vez mais posições no ranking da CBF. O Botafogo agora ocupa, depois de subir 6 posições, ocupa a 8ª posição no ranking da CBF para 2025. Então a gente espera estar subindo a cada temporada, porque essa temporada foi só aquela de degustação, aquela temporada do abre-alas, né? Reabrindo a temporada de títulos do Botafogo. O Texor disse, né, chegamos aqui nesse momento, a gente não quer sair daqui, meu amigo. Conquistamos títulos e a gente quer se manter nessa conquista de títulos e se manter cada vez mais no topo, beleza? Meus amigos, mas nem tudo são flores, porque hoje a gente recebeu a notícia que tivemos um caminhão com mais de 2 milhões de reais em camisas do Botafogo. Foi roubado na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Um prejuízo significativo para o Botafogo. Era um caminhão que abasteceria as lojas oficiais do Botafogo com as camisas para agora
essa época de Natal, que as vendas aumentam, enfim. Claro que a Polícia Civil já está investigando o caso, mas realmente é lamentável, né, esse tipo de situação. O Botafogo já acionou os órgãos responsáveis para poder realizar ali o resgate desse material, que é avaliado aí, no caso, até em mais de 2 milhões de reais. Então, um prejuízo absurdo, além de todo o prejuízo logístico também, o prejuízo financeiro, enfim, todo aquele imbróglio que se gera numa situação dessa. E aí a gente espera que a Polícia Civil, que é responsável pelo caso, consiga resolver isso o quanto antes. Não tem esse prejuízo logístico, prejuízo financeiro também, que, pô, pra estragar esse final de ano aí de muita gente que, pô, ia tá querendo comprar aquela camisa aí, vai faltar camisa nas lojas do Botafogo justamente nesse ano, justamente nessa temporada, aí não dá, né? Em algum lugar vai estar essas camisas, né? Mas, enfim, a gente espera que sejam resgatadas aí e vendidas direitinho nas lojas como o Botafogo espera, beleza? Gente, forte abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre. Deixa aquele like, dá aquela moral, compartilha o vídeo ali pra galera. Forte abraço, boa sexta-feira a todos, saudações alvinegras. Fui, valeu.